Tudo beleza? Bom, gente, esse vídeo ele fecha todo o conteúdo de respiratório, né? Depois de ver toda a parte de morfologia, fisiologia, a regulação, eu vou fechar esse conteúdo falando dos ritmos respiratórios, né? Como é que eles são classificados e como que eles podem ser alterados, né? Quais são os tipos de ritmos ventilatórios que a gente chama de ritmos atípicos, que são encontrados em situações anormais, em situações de problemas, de doenças. Então é o seguinte, aqui a gente tem algumas curvas que mostram exemplos de ritmos respiratórios, né? Como é que eles são chamados? Então é o seguinte, esses ritmos eles são classificados principalmente e são determinados pela frequência respiratória. Então é importante a gente resgatar aquele conhecimento, aquele conteúdo que mostra que a ventilação ela é resultado de um ritmo que é determinado pela frequência e pela quantidade de ar que entra e sai, que a gente chama de profundidade ventilatória, né, que é o volume corrente. Então, esse primeiro exemplo aqui, essa primeira curva, ela mostra um ritmo respiratório que a gente chama de eupneia. Então, a eupneia é a ventilação normal, é o ritmo respiratório normal que a gente geralmente encontra no indivíduo em repouso. Então, essa eupneia é quando a gente tem uma frequência respiratória que varia entre 12 a 20 respirações por minuto, né, com um volume corrente de 500 ml. Então, a gente chama isso de eupneia. A taquipneia, né, então a gente vê que a gente tem um número maior de curvinhas aqui, ó, né, então vê que está com ritmo mais acelerado. Então, na taquipneia, quando a gente tem uma frequência respiratória maior que 25 respirações por minuto, tá? Então tá acima dessa normalidade. Geralmente a gente considera a taquipneia, esse ritmo, quando o indivíduo está principalmente em repouso, a gente considera que é anormal, né? O indivíduo em atividade física, é lógico que ele tende a apresentar a manifestação de taquipneia, né? Então é normal na condição de atividade física, mas na condição de repouso não, né? Então já seria uma situação anormal. A bradipneia é quando a gente tem redução do ritmo, olha só. Então aqui, ó, nesse mesmo intervalo a gente vê uma curvinha só de inspiração e aqui a expiração, né? Lembrando que a subida é inspiração, a descida é expiração. Então é a variação aqui, principalmente do volume, e o número de ondas é o ritmo, é a frequência. Então na bradipneia a gente tem uma diminuição da frequência, né? O que é péssimo, porque significa uma menor ventilação do organismo. Então a bradipneia é quando a gente tem uma frequência respiratória menor que 10 respirações por minuto. Aqui essa linha reta, não tem curva nenhuma, significa o quê? Apneia, ou seja, o A sempre lembrando negação, ausência de ventilação. Então aqui a frequência respiratória é igual a zero, a gente não tem ritmo ventilatório, ou seja, o indivíduo está em parada respiratória, não está ventilando. Aqui embaixo a gente vê o seguinte, aqui a gente tem duas curvas semelhantes com a eupneia, só que essas curvas elas são maiores, né? A amplitude dela é maior, ela é mais alta. Então representa que a gente tem um volume maior de ar entrando e saindo, né? Então nesse caso a gente chama de hiperpneia, tá? Geralmente isso aqui é acompanhado de aumento de frequência, porque a gente vê que o intervalo entre as curvas é menor do que esse aqui de cima, ó. Então tem aumento de frequência e também aumento de volume, VC, volume corrente, né? A gente sabe que o produto entre frequência e volume é ventilação. Então a gente tem um aumento da ventilação, tá? Diferente da taquipneia, que é só aumento de frequência, o volume se mantém nos 500 ml, que é aquele volume corrente normal, né? Que a gente considera como referência. Bom, aqui, gente, só para ilustrar para vocês alguns ritmos respiratórios atípicos que podem acontecer em determinadas situações, tá? Então eu coloquei só 3 aqui, existem mais. Então aqui a gente tem a respiração de Cheyne-Stokes, que é uma respiração típica de indivíduos que apresentam lentidão do fluxo sanguíneo, principalmente no sistema nervoso central. Isso está associado muito a situações, por exemplo, de obstruções parciais de fluxo em artérias do sistema nervoso central, então aterosclerose,
por exemplo, seria um elemento que poderia produzir uma obstrução parcial. A gente tem situações de insuficiência cardíaca, né? Então, se a gente tem um coração que está bombeando mais fraco esse sangue, não está fazendo um bombeamento efetivo, que é o caso da insuficiência, a gente tem deficiência de bombeamento, e isso leva a uma lentidão de fluxo sanguíneo do sangue que sai do coração para todos os tecidos, entre eles sistema nervoso central, né? E aí isso leva a uma lentificação, uma lentidão da ativação de quimiorreceptores, aqueles responsáveis pela regulação da respiração. Isso acontece tanto do ponto de vista periférico quanto central. Então esses quimiorreceptores, eles vão ser lentamente ativados e também vão ser lentamente desativados. Isso vai produzir um padrão ventilatório totalmente atípico, ou seja, onde eu tenho uma alternância entre taquipneia, né, que vai numa crescente, ó, então a gente vai tendo um aumento da ventilação progressiva e depois a gente vai tendo uma desaceleração até o indivíduo apresentar uma apneia, tá? Então, em situações de AVC, a gente também observa muito a respiração de Cheyne-Stokes. Então, ela está associada a uma lentidão do fluxo sanguíneo no sistema nervoso central. Tudo que produz lentidão desse fluxo pode produzir a respiração de Cheyne-Stokes, tá? Então, dei alguns exemplos de insuficiência cardíaca, obstrução parcial de artérias, que pode ser, por exemplo, o melhor exemplo para isso é a aterosclerose de artéria cerebral, e situações de acidente vascular cerebral, tá? Isquêmico, por exemplo, né? Bom, na respiração de Biot, que é um outro padrão que também é chamado de respiração atáxica, ela vai ser típica de indivíduos que têm concussão cerebral, que têm algum dano cerebral grave, ele tende a manifestar a respiração de Biot. Então, nesse tipo de respiração, a gente vai ter também um padrão totalmente atípico, onde a gente tem ventilações rápidas e intensas, seguidas de apneia, né? Mas a gente vê que não existe uma homogeneidade nesse ritmo, diferente do Cheyne-Stokes que a gente vê que é um padrão, né? A gente vê uma crescente, depois uma decrescente, para. Crescente, decrescente, para de novo. Aqui não. A gente tem um ritmo acelerado, aí uma parada, aí acelera mais numa ventilação, aparece intensa, aí para de novo. Então não tem um padrão estabelecido de ritmo, né? É como se fosse semelhante à arritmia cardíaca, que você tem taquicardia misturada com bradicardia, aqui a respiração de Biot é assim, é mais bagunçado, né? A respiração de Kussmaul é um ritmo ventilatório muito característico dos indivíduos que apresentam acidose metabólica, principalmente decorrente de diabetes. Tá? Então, o indivíduo que está com uma descompensação glicêmica total, com uma glicemia lá em cima, ele vai apresentar acidose, né? E isso pode levar à manifestação da respiração de Kussmaul, que é o quê? Né? A gente tem uma inspiração profunda e para. Depois uma expiração, para. Inspira de novo. Então, ele tem paradas ventilatórias entre inspiração e expiração, tá? Então é típico, né? Ele respira, para, aí expira, para de novo. Então isso vai acontecendo, essas pausas entre a inspiração e a expiração. Então é típico do indivíduo que está com diabetes, por exemplo, descompensado, ou seja, uma glicemia muito alterada e já está manifestando uma certa cetoacidose, né? Bom, então eu vou pegar a respiração de Cheyne-Stokes para poder destrinchar um pouquinho mais com vocês, para vocês entenderem que é um ritmo muito observado nesses indivíduos que apresentam tanto problemas cardíacos quanto problemas de circulação cerebral. Então é o seguinte, gente. Então, como eu falei para vocês, essa ventilação, a gente vai observar indivíduos que têm um baixo fluxo sanguíneo no sistema nervoso central. Então, esse ICC significa insuficiência cardíaca congestiva, é um exemplo, é uma situação que pode levar à manifestação da respiração de Cheyne-Stokes, tá? E é interessante, aqui no YouTube mesmo tem vários vídeos que mostram o paciente ventilando com esse ritmo. Então, quem tiver mais curiosidade, quiser ver, é bacana que você visualiza bem esse padrão ventilatório através dos movimentos de tórax que esse indivíduo executa, né? Então é o seguinte, quando a gente tem essa redução do fluxo sanguíneo no sistema nervoso central, a gente vai ter uma redução da saturação do oxigênio no sistema nervoso central, né? O sangue leva oxigênio para o sistema, para os tecidos. Se eu tenho menos sangue passando por ali, ou seja, redução do fluxo, significa que eu vou ter redução da chegada do oxigênio, tá? Essa redução da chegada do oxigênio vai produzir o que, gente? Vai estimular o centro respiratório.
Lembrando que primeiro estimula os quimiorreceptores, né? E posteriormente o centro respiratório. Então, na insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, né, pensando principalmente no lado esquerdo do coração, que é o lado que joga o sangue para o sistema sangue arterial, para o sistema nervoso central e para os demais tecidos. Quando eu tenho insuficiência cardíaca esquerda, é que eu vou ter a manifestação da ventilação de Cheyne-Stokes. Então, eu vou ter menos sangue passando pelos pontos de quimiorreceptores periféricos, aorta e carótida, e também chegando em todos os tecidos do corpo. Só que isso gera uma alteração do padrão ventilatório. Então, eu vou ter menos oxigênio passando por aquele ponto do sensor. Então, isso significa que o organismo entende, opa, tem que aumentar a ventilação, tem pouco oxigênio no corpo. Então, por isso que a gente tem ativação do centro respiratório maior. E isso vai induzir, claro, um aumento do que, gente? Um aumento da ventilação, tá? Bom, então o indivíduo vai apresentar uma hiperpneia, né? Ele vai aumentar tanto o ritmo, a frequência, quanto a profundidade, o volume. Então ele vai ter aquela manifestação da taquipneia. Esse aumento ventilatório vai produzir o quê? O aumento do oxigênio, então vai entrar mais oxigênio no organismo e ao mesmo tempo a gente vai eliminar mais gás carbônico. Então eu vou ter um aumento do teor, da saturação do oxigênio e uma redução da pressão do gás carbônico. Né? Esses elementos, eles são elementos que deprimem o centro respiratório, porque o estímulo do quimiorreceptor é justamente o contrário, quando eu tenho queda do oxigênio e aumento do gás carbônico. Isso estimula os quimiorreceptores, né? Além dos íons hidrogênio, quando estão aumentados também. Quando eu tenho o aumento do oxigênio e a diminuição do CO2, o corpo entende que, bom, já ventilou demais, né? Já tem muito oxigênio e pouco CO2, então dá para dar uma diminuída. E aí eu vou ter uma depressão do centro respiratório, quer dizer, os sensores eles param de ser ativados, porque eu tenho a situação contrária aos estímulos, e isso leva a uma depressão do centro respiratório. Então, lembrando, já que eu tenho um fluxo mais lento, o que vai acontecer? Essa ventilação vai ficar muito alta durante mais tempo do que o necessário, porque vai demorar para o sensor detectar que já passou do ponto, né? E aí vai passar do ponto e isso vai produzir uma depressão severa do centro respiratório, tá bom? Tanto é que quando o indivíduo ele está em situação, por exemplo, de sofrer um afogamento, né, um trauma cerebral que afete o centro respiratório, ele vai ter a função ventilatória comprometida, ou seja, ele não consegue voltar a ventilar. Aí você tem que fazer o quê? Botar no oxigênio, no balão de oxigênio. O ideal é que o teor de oxigênio ele seja sempre menor, porque isso é um bom prognóstico. Significa que o indivíduo está conseguindo absorver bem esse oxigênio, não precisa de uma concentração tão alta, e ele tende a voltar espontaneamente. Agora, quando não há chance de retorno da ventilação natural, ele tem que ficar no oxigênio. Se a gente pensar, se ele fica exposto a um alto teor de oxigênio, o que vai acontecer? Eu não tenho o retorno espontâneo da atividade ventilatória pelo corpo, porque eu estou dando justamente aquele elemento que suprime esse centro responsável por manter a ventilação. Tá? Então, por isso que quando é feito o desmame do oxigênio, quanto mais diminui o teor, isso é muito bom, porque significa que o corpo ele tende a voltar, né? E aí, tanto é que máquinas ventilatórias, muitas vezes, elas têm um sensor que automaticamente deixa o indivíduo, quando o indivíduo começa a ventilar sozinho, ela para de fazer a ventilação artificial. Então, muito oxigênio suprime centro respiratório. Aí a gente vai ter o que, gente? A supressão do centro respiratório diminui ventilação, ou seja, eu vou ter a parada, a apneia. E aí essa redução da ventilação na apneia, não está entrando ar e não está saindo ar, o que vai acontecer com o teor de oxigênio? Vai diminuir, o que vai levar de novo à ativação do centro respiratório. E eu tenho isso acontecendo de maneira cíclica, tá? Bom, então basicamente é o seguinte, aqui só ilustrando o Cheyne-Stokes, então como a gente está dizendo, é um ritmo ventilatório onde a gente tem taquipneia alternada por períodos de apneia, ou seja, vai do 8 para o 80, né? Isso tudo por conta dessa lentidão do fluxo sanguíneo, dessa lentidão da ativação e da inibição dos quimiorreceptores, tá? Então, ó, na taquipneia, a gente vai ter um excesso de ar entrando e saindo, isso vai produzir um aumento severo do oxigênio e uma diminuição drástica do gás carbônico. Ou seja, eu vou anular os estímulos, né?
E aí isso leva à supressão do centro respiratório que produz a apneia, a parada. Ou seja, não, já exagerou, passou do ponto, então para, dá uma segurada para acumular mais gás carbônico e diminuir o oxigênio. Só que essa parada vai demorar mais tempo. E aí a gente vai acumular muito mais gás carbônico e vai ficar com déficit de oxigênio, o que vai levar a uma superestimulação dos quimiorreceptores e, consequentemente, do centro respiratório, produzindo o que, gente? A taquipneia novamente, tá? Então a gente vai ter isso acontecendo graças a essa lentidão. Então é uma ventilação bem típica desses casos que a gente comentou, essencialmente ICC, então você vê o indivíduo hiperventilando e depois parado. A hiperventila, então a hiperventilação é para compensar a parada, o período de parada, né? E a parada é para compensar a hiperventilação. E assim fica nesse ciclo constante. Isso se resolve tratando a insuficiência cardíaca congestiva ou desobstruindo as artérias que estão obstruídas e produzindo essa lentificação dessa ativação dos quimiorreceptores. Tá ok, gente? Bom, então é isso que eu queria falar para vocês, né? Pra gente fechar essa parte respiratória. E eu vou vir agora com um bloco de conteúdo sobre sistema urinário. Então a gente se vê.